Era para ser uma noite de maravilhas. Os moradores de Greystone se reuniram em varandas e campos abertos, segurando cobertores e garrafas térmicas de chocolate quente. A chuva de meteoros era o assunto da cidade há semanas, um espetáculo único na vida que prometia iluminar os céus. As crianças gritavam de excitação, apontando para faixas de fogo cortando o céu. Mas em meio aos os e as, algo mudou. Os meteoros pareciam demorar mais do que deveriam, seus rastros mais brilhantes, mais vívidos, vivos. Harold Denton, o astrônomo não oficial da cidade, observava através de seu telescópio com as sobrancelhas franzidas. Isso não está certo, ele murmurou, sua voz quase inaudível sobre a conversa ao redor dele. Os meteoros não estavam se dissipando como o normal. Eles estavam descendo. Quando o primeiro atingiu o chão, foi sutil, um baque suave à distância. Depois outro. E outro. Logo, a noite estava cheia de impactos abafados, um ritmo como uma batida cardíaca lenta. A multidão se aquietou, uma tensão desconfortável se espalhando conforme os meteoros pousavam em campos, florestas e quintais. Eles brilhavam fracamente, pequenos orbes de luz aninhados na terra. Eles estão seguros? Alguém perguntou. Ninguém tinha uma resposta. Conforme a noite avançava, a curiosidade de alguns superou a cautela de muitos. Ao amanhecer, os campos estavam pontilhados com pequenos grupos investigando as pedras brilhantes. Os orbes eram frios ao toque, suas superfícies impossivelmente lisas. As crianças riam enquanto tentavam pegá-los, apenas para encontrá-los estranhamente pesados para seu tamanho. Então, conforme o sol subia mais alto, os orbes diminuíam, sua luz recuando como se para evitar o olhar do sol. Ao cair da noite, o clima havia mudado. A vizinha de Harold, Mary Gibbons, afirmou ter visto pequenos pontos de luz em seu quintal, como vagalumes, mas mais frios, vigilantes. Outros a rejeitaram como paranoica, mas quando Harold olhou pela janela, ele também os viu. Olhos. Dezenas deles, brilhando fracamente no escuro. Não foi até que seu cachorro, Rusty, começou a rosnar na porta que Harold sentiu a primeira pontada real de medo. Rusty nunca teve medo de nada. No entanto, agora, seu rabo estava encolhido, seus dentes à mostra, seu rosnado baixo e trêmulo. Harold abriu uma fresta da porta, espiando a noite. Os olhos estavam mais próximos agora, agrupados logo além da borda de sua varanda. E eles não eram vagalumes. Eles piscavam. Harold bateu a porta e a trancou, seu coração batendo forte. Rusty choramingou a seus pés, um espelho do terror que Harold sentia por dentro. A casa ficou subitamente muito quieta, o zumbido distante da cigarra substituído por um silêncio sufocante. Ele tentou racionalizar o que tinha visto, mas a imagem daqueles olhos piscantes e brilhantes queimava em sua mente. Eles estavam esperando, observando. E no fundo, Harold sabia que eles estavam com fome. Na manhã seguinte, a cidade estava agitada com rumores. O jovem Billy Harper, que tinha entrado na floresta para recuperar sua bola de beisebol, não tinha voltado para casa. Seus pais, frenéticos, vasculharam a área com lanternas e pedidos de ajuda, mas não havia sinal do garoto. São aqueles malditos meteoros, murmurou Jack, o dono do único restaurante de Greystone. Suas palavras foram recebidas com acenos e olhares nervosos. Ninguém queria dizer isso abertamente, mas todos sentiam. Os orbes brilhantes não eram apenas estranhos, eles estavam errados. Harold, sempre cético, tentou racionalizar o que tinha visto. Há uma explicação científica para isso, ele disse a si mesmo, embora as palavras parecessem vazias. Ele passou o dia vasculhando livros e fóruns da internet, procurando por algo parecido. No entanto, todos os relatos que ele encontrou, do folclore antigo às teorias da conspiração modernas, terminavam da mesma forma, com pessoas desaparecendo. Naquela noite, Harold ficou acordado até tarde, seu telescópio apontado para os campos onde o maior aglomerado de meteoros havia pousado. Os olhos brilhantes apareceram novamente, mais numerosos do que antes, sua luz pulsando fracamente em uníssono. E então, eles se moveram. A respiração de Harold engatou enquanto ele observava as luzes se moverem, não como um enxame, mas com propósito, como se cada par de olhos pertencesse a algo senciente. Sombras seguiam o brilho,
formas indistintas que pareciam deslizar e perseguir. A mão de Harold pairou sobre seu telefone, dividido entre ligar para alguém e o medo de fazer um som. Então, ele viu uma figura parada no campo, silhuetada contra os olhos brilhantes. Era Billy Harper. O alívio de Harold durou pouco. O garoto não se movia. Os olhos se fecharam ao redor dele e, num piscar de olhos, a luz o consumiu. Quando o brilho desapareceu, Billy se foi. Harold olhou fixamente, congelado, sua mente se recusando a processar o que ele tinha acabado de testemunhar. Rusty choramingou a seus pés, seu corpo tremendo. Harold pegou o cachorro e trancou todas as portas e janelas da casa. Ele sabia, no fundo, que fechaduras não fariam diferença. Pela manhã, Greystone estava em pânico. Billy não era o único desaparecido. Relatos de animais de estimação desaparecendo, de luzes estranhas vistas se movendo pelas ruas começaram a chegar. O xerife, um homem idoso chamado Walter Briggs, tentou manter a ordem, mas nem ele conseguiu negar a crescente sensação de pavor. Fiquem dentro de casa depois de escurecer, ele avisou, embora seus próprios olhos traíssem sua incerteza. Harold, incapaz de ficar em silêncio, contou o que tinha visto para qualquer um que quisesse ouvir. Não são apenas luzes, ele insistiu. Estão vivas. E estão caçando. A maioria o descartou como um excêntrico, mas alguns, aqueles que tinham visto os próprios olhos, começaram a sussurrar entre si, compartilhando histórias de encontros estranhos. Um homem alegou ter encontrado pegadas brilhantes em seu quintal, outro jurou ter ouvido sussurros vindos dos campos. O medo era contagioso, espalhando-se mais rápido do que qualquer aviso oficial poderia conter. Ao cair da noite, a cidade se preparou. Harold se juntou a um grupo de vizinhos, armados com lanternas e rifles, patrulhando as ruas em turnos. Os olhos brilhantes retornaram, mas dessa vez não ficaram nos campos. Eles se aproximaram, contornando as bordas da luz, testando os limites da segurança. Um tiro soou e, por um breve momento, os olhos se dispersaram. Mas a vitória durou pouco. O brilho retornou, mais forte, e os caçadores se tornaram à caça. Harold e seu grupo recuaram para sua casa, barricando as portas enquanto os olhos brilhantes se reuniam do lado de fora. A luz penetrava pelas rachaduras, lançando sombras assustadoras que dançavam nas paredes. Então vieram os sons, arranhões, batidas, um zumbido baixo e gutural que parecia vibrar em seus ossos. Rusty latiu descontroladamente, seu pelo arrepiado. E então, silêncio. O grupo prendeu a respiração, o ar denso de tensão. Uma por uma, as luzes piscaram, deixando apenas a escuridão. Mas Harold sabia melhor. Eles não tinham ido embora. Eles estavam esperando. O desespero tomou conta de Greystone. Na terceira noite, quase uma dúzia de pessoas estavam desaparecidas. O xerife organizou uma reunião na prefeitura, mas a atmosfera era de medo e suspeita. Os vizinhos acusavam uns aos outros de guardar segredos, de saber mais do que deixavam transparecer. Os avisos de Harold caíram em ouvidos moucos, abafados pelo caos. Precisamos ir embora, ele insistiu, mas poucos estavam dispostos a abandonar suas casas. Harold voltou para casa, determinado a descobrir a verdade. Ele passou horas pesquisando, juntando fragmentos de conhecimento e ciência. O que ele encontrou o arrepiou profundamente. Os meteoros não eram meteoros. Eles eram recipientes, carregando algo antigo e malévolo. Os olhos brilhantes eram apenas extensões de sua verdadeira forma, que permaneciam escondidos na escuridão, alimentando-se de medo e carne. Enquanto ele lia, Rusty começou a rosnar novamente, seus olhos fixos na janela. Harold se virou, seu coração afundando. Os olhos estavam de volta, mas dessa vez, dentro da casa. As horas seguintes foram confusas. Harold lutou para manter as criaturas afastadas, usando todas as fontes de luz que conseguiu encontrar. Ele percebeu a verdade tarde demais. As criaturas não tinham apenas medo da luz, elas estavam enfraquecidas por ela. Mas conforme suas baterias se esgotavam e sua coragem diminuía, Harold sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Reunindo os moradores restantes da cidade, ele compartilhou sua descoberta. Juntos, eles elaboraram um plano.
Usando holofotes, fogueiras e qualquer coisa que pudesse queimar, eles transformaram Greystone em um farol. As criaturas, expostas à luz abrasadora, gritavam e se contorciam, suas formas se dissolvendo como névoa. Mas a vitória teve um custo. Muitos foram perdidos, e a cidade ficou marcada, seus sobreviventes assombrados pelo que viram. Harold, agora um herói relutante, sabia que a batalha não havia acabado. Os meteoros trouxeram mais do que a morte, eles trouxeram um aviso. E enquanto ele olhava para o céu, ele não conseguia se livrar da sensação de que os olhos ainda estavam observando, esperando a luz desaparecer.